Olá, tudo bem? Aqui é o professor Oswaldo Barbosa, da Fundação Dom Cabral. Estamos aqui para mais um vídeo. Nosso tema de hoje é sobre revisão das metas anuais. Bom, como que está a sua situação hoje na sua organização social? Nós estamos aí em um período de crise, de pandemia. Qual que foi o impacto disso? Você teve que reduzir aí, repactuar os seus combinados com os seus doadores, os seus apoiadores, patrocinadores, com seus termos de parceria com o poder público? Qual é a sua situação hoje? Com certeza, muitos de vocês precisaram se adequar a essa realidade. E aqui eu fico pensando naquelas organizações, espero que não seja o seu caso, mas nós ainda encontramos muitas organizações que não têm clareza dessas metas. E nessa conversa de hoje que a gente vai poder dar alguns exemplos aqui, espero dar algumas dicas e ideias para que você possa, então, conseguir tomar decisões a partir desse contexto das metas anuais da sua organização. Vamos lá? Bom, nós vamos agora, então, a partir desse contexto aqui, pensar em alguns cenários. Quais seriam esses cenários? Então, a gente vai falar das metas, nós vamos falar aqui de níveis gerenciais. Eu vou trazer um modelo de análise para vocês aqui, fazer um exercício aí do que eu quero transmitir para vocês hoje nessa conversa de hoje. E por fim aqui, claro, quando a gente fala de metas, é fundamental a gente usar a técnica do SMART, muito utilizada para indicadores, que muitos conhecem, mas é no momento desse que, se a gente tem uma ferramenta, uma técnica, a gente deve sempre utilizá-la para que nos dê estrutura. Aqui sempre para reforçar que a gente sempre está utilizando aqui, sempre que possível, os conceitos da metodologia do PROGEDEPRO, que é uma referência para a gente internacional nessa área de gestão de projetos. Vou estar falando de alguns exemplos e, com certeza, espero deixar aqui boas reflexões para cada um de vocês. Vamos lá? Bom, primeiro, então eu tenho aqui como metas, quando eu falo de metas, nós estamos falando de qual lugar? É a meta do seu planejamento? Quando eu falo planejamento aqui, é do projeto, é da organização que você atua? Quando eu estou falando de meta, eu estou falando da meta do orçamento. Lembrando que você tem um orçamento anual da sua organização, você pode ter um orçamento do seu projeto, por exemplo. Nós temos também a questão das metas da equipe. Será que aí na sua organização social, a sua equipe tem as metas? Como que elas estão divididas, organizadas? E aqui nós vamos falar de um conceito, gente, muito tradicional da administração, ele é clássico. Apesar de ser um conceito clássico, ele ainda é atual, ele é presente ainda no dia a dia das maiores organizações aí, do mundo, do país e do mundo, que por mais simples que seja, eu sempre também falo isso com os gestores, quando a gente tem essa oportunidade de ter essa conversa mais estratégica, que é os conceitos dos níveis, estratégico, tático e operacional. Quem nunca usou nenhuma dessas palavras aqui, ou acaba usando elas no seu dia a dia, mas posso dizer que às vezes a gente esquece um pouquinho da importância de ter essa clareza, pensando no contexto da sua organização e, no nosso caso aqui, do projeto. Bom, quando a gente pensa então em portfólio, ou podemos chamar também de diretrizes, as diretrizes da sua organização, nós estamos falando então desse nível estratégico. Então, ou seja, quais são as áreas de atuação da sua organização? Você trabalha com criança, adolescente, com pessoas com deficiência, ou é algo mais amplo, direitos humanos, advocacy? Você vai trabalhar com, por exemplo, a questão da pobreza, desigualdade social. Então, no nível estratégico, a gente tem essa realmente visão de longo prazo, muito aliada, associada à missão da sua organização, ao seu propósito, a essa visão de futuro. No nível tático, que a gente tem os programas dessas organizações, e quando a gente vai para o nível operacional aqui, eu tenho então o que a gente chama de projetos. Pessoal, esse desenho, por mais simples que pareça, sempre que eu tenho que ir para alguma organização, para a gente falar de gestão, a minha primeira pergunta é: como que está organizado os seus programas e projetos? E o que é comum a gente chegar em organizações, das menores organizações sociais até aquelas maiores, é a gente ainda encontrar uma certa confusão. Lá, na verdade, as organizações trabalham com frente de trabalho. Então, aqui o importante é todo mundo fazer. E quando você vai tendo mais recursos, vai exigindo melhores prestações de contas, mais clareza, mais transparência. Então, tudo isso facilita se você
estrutura dentro dos níveis gerenciais estratégico, tático e operacional toda essa sua operação da organização, por menor que seja, tá, pessoal? Outro dia eu visitei uma creche, que tinha uma estrutura que eu consideraria relativamente pequena, um orçamento aí de 400 a 500 mil por ano, né, para a gente ir nivelando aqui a nossa conversa. Por mais simples que seja o atendimento daquela creche que eu fui visitar, mas, ou seja, ali a gente poderia organizar seus programas, seus projetos, dentro do seu contexto educacional. A creche também tinha um contexto social. Então, nesse sentido aqui, é fundamental a gente conseguir, então, ter essa estruturação mínima. Então, a reflexão que eu quero colocar para vocês hoje é: como você vai gerenciar as suas metas se você não tem essa estruturação mínima? Aí vou começar aqui a colocar questões para você pensar, né? As suas metas são estratégicas, as suas metas são táticas, as suas metas são operacionais, né? Se eu fosse somar todas essas informações aqui, ou seja, quais são as principais metas da sua organização? E, obviamente, né, quando a gente está falando agora desse contexto de pandemia, qual que é o impacto disso no seu portfólio? Nos seus programas, está tendo impacto agora nesse momento? Teve programa que teve que paralisar enquanto outro programa está continuando? Nós temos notícia de organizações que nesse período de pandemia, mesmo com todas as dificuldades, elas se reinventaram, criaram novos programas, e se criaram novos programas, obviamente, criaram novos projetos. Aqui não é nosso objetivo discutir hoje, mas só para a gente nivelar a conversa, né, o conceito básico que é: um programa é formado por vários projetos. Depois eu vou fazer um outro vídeo para explorar um pouquinho mais esse conceito, mas nesse momento aqui é importante entender isso, que em um programa você tem vários projetos, né? Pelo menos 2 projetos para virar um programa. Então, nesse contexto aqui, como que está isso lá na sua organização? Às vezes você tem, dependendo da dimensão desse programa, com essa pandemia, às vezes um projeto está comprometido, o outro não está, né? Como que você gerencia isso? Como que é isso? Aí vamos emendar com assuntos que a gente vem discutindo aqui nesse nosso canal, né? Como que a sua estrutura de governança olha para os seus programas e projetos e consegue definir os níveis de tolerância, por exemplo, de tempo, de custo, né? Quais são esses níveis, até onde a gente pode ajustar, né? Por exemplo, quando a gente fala do escopo de um projeto. Então, quando a gente fala de meta, é fundamental a gente pensar, então, em que nível a gente quer colocar essa meta. Estratégica, se ela é tática ou se ela é operacional. Ok? Bom, a partir dessa visão, né, onde a gente consegue organizar esses níveis chamados de gerenciais, eu convido vocês agora que eu trago um modelo para a gente ir para um exemplo aqui. E já quero, antes de mostrar o exemplo que eu vou trazer aqui, eu quero perguntar para você, né, que é presidente de associação, fundação, para você que é um diretor, seja voluntário ou não, para você que é o gerente de um projeto, um coordenador, e por que não para os fundadores principalmente, né? Você tem na sua cabeça aí as suas principais metas de forma resumida? Ou será que as suas metas são tão complexas que você não consegue ter aquelas principais? Então, o meu convite para vocês aqui hoje é fazer uma tabela como essa aqui que eu estou mostrando, onde você tem três linhas principais aqui. Você tem um planejamento geral, que é da sua organização, aí você tem aqui os projetos e você tem um orçamento. E aqui você pode, então, mesmo que a sua organização seja maior, tenha muitos projetos, muitos indicadores, ou até aquela organização que seja pequena, que está começando, eu proponho que esse modelo seja uma forma de facilitar, para você ter um esquema, né, que a gente fala que é um draft, ou seja, um resumo daquelas principais metas do ano. Então, por exemplo, quando eu falo de planejamento, né, esse ano na nossa organização nós vamos realizar 2 programas. Nesse ano nós vamos expandir para uma nova cidade. E aqui eu já deixo como reflexão também. Não precisa ter muitas metas, não tem que ter muitas metas em quantidade. Oswaldo, mas quantas são as metas? Né? São 5, 10, 20, 30? Né? Pensa que você tem que dar conta de colocar isso num slide, em uma folha. São aquelas metas que você tem na sua cabeça. Obviamente aqui, pessoal, nós estamos falando aqui de um resumo disso tudo, mas que num momento de crise como esse, quando você tem essas informações em mãos organizadas, com certeza você é muito mais rápido para tomar as decisões. Quando eu falo de projetos, eu estou falando o quê? De índice de empregabilidade aumentado.
né? Vamos imaginar que a sua organização tem um projeto lá que é na área de empregabilidade. Enfim, qual que é o percentual? Qual que é a meta? É claro que aqui ainda estou falando as informações gerais, que aqui está faltando o que para virar meta? Está faltando o prazo e a quantidade. Né? Então, isso aqui nada mais é que um indicador. Então, quando eu falo realização de 2 programas, opa, já coloquei quantidade, 2 programas. Expansão para uma nova cidade, ou seja, já tem uma informação qualitativa. Um outro exemplo de projeto, né? Ou seja, né, aquele número clássico, né? Atendimento lá de 5.000 mulheres no projeto. Qual que é o público-alvo que você atende aí? São quantas pessoas por ano? Esse número está claro, está bem controlado? Se a gente for no seu sistema, nos seus arquivos, isso está bem registrado. E quando eu falo de orçamento, obviamente, por mais simples que pareça, de algumas organizações que eu já tenho acompanhado nesse período de crise, quando eu chego à primeira pergunta clássica, qual que é o projetado do ano? Quanto tem de projeção de receita? Qual que é a projeção de despesa? Quantas vezes nós estamos lá nessas organizações e isso não está claro? Ou então aquela, para quem é da área financeira, a gente sempre costuma ouvir aquela frase, Não, a gente está fechando o orçamento. Vai fechando o orçamento? Que mês? Qual que é o mês agora? O orçamento a gente fecha, não é no ano anterior? E no ano de execução você vai acompanhando mês a mês com o saldo, com a informação atualizada? Então, nesse sentido aqui, eu deixo esse exemplo para vocês aqui. Então, como pensar nas metas hoje, nas principais metas que vão ser impactadas nessa crise? Seja do ponto de vista do seu planejamento organizacional, da estrutura da sua associação ou fundação, nos seus projetos. Quais são aquelas metas que vão ser impactadas? O que você vai poder renegociar, discutir? E do ponto de vista de orçamento, qual que é esse impacto? Lembrando que, olha que interessante, pensando agora numa visão estratégica, todas essas informações têm que se encontrarem. A gente não falou do estratégico, tático e operacional, então como que essas informações se encontram? Quando eu falo do nível tático, ou seja, quem são os responsáveis, como que está organizado? E quando eu vou lá para a operação, qual que é o impacto? Ou seja, desse atendimento de 5.000 mulheres, que a gente colocou aqui como um exemplo, a partir desse momento, o seu projeto foi paralisado? Nós vamos dar conta de manter esse mesmo número até dezembro? Você vai negociar isso com o seu financiador? Então, fica essa dica aqui, monta o seu quadro aqui, compartilha com a gente aqui, faz o seu comentário, porque com certeza ter essa visão rápida aqui, com certeza, e jogar isso para o seu conselho de governança, para a sua estrutura de decisão, com certeza novas ideias poderão surgir. Para isso, obviamente, a sua informação tem que estar organizada e acessível. E para a gente fechar aqui, eu deixo aqui como uma ferramenta muito utilizada na gestão, de uma forma geral aí, que é a técnica SMART, que quando a gente fala de meta, a gente fala também de indicador. São dois conceitos aqui que andam de mãos dadas. Então, toda meta ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e em um determinado tempo. Então, tenha clareza dessas variáveis aqui, ou seja, quando fala de específico, ou seja, não pode ser algo genérico. Então, quando eu falo aqui o específico, nós vamos verificar o nível de empregabilidade de quem? É do jovem? É do idoso? É de homens, mulheres? Enfim, quanto mais específico, melhor é para você saber se aquela meta que você se propôs está sendo atingida. É mensurável, ou seja, eu dou conta de medir isso, é calculável. Uma vez eu fui visitar uma organização que nós vamos querer aqui diminuir a pobreza aqui na nossa cidade. Eu falei, tá, mas o que é a pobreza? Você já tem um conceito de pobreza? Quais são as variáveis para isso? Onde que você vai buscar essa informação? Então, não adianta ter um indicador bonito, com aquela meta que enche os olhos, nós vamos acabar com a pobreza aqui no nosso bairro. Isso é mensurável? Você vai dar conta de calcular isso? Alcançável, tem um pouco a ver com esse exemplo aqui. Eu sempre costumo dizer que a meta você tem que ter aquela aprovável e você pode ter um desafio ali. Vamos ser um pouco mais audacioso naquela meta. Então, cuidado também ao colocar as metas no projeto. Porque, gente, vamos lá, pensem comigo. Quando a gente faz um projeto, a gente entusiasma, não é assim? Você quer ter o apoio do parceiro, do patrocinador, você quer que seu projeto seja aprovado naquele edital lá com o poder público, então a gente entusiasma e acaba prometendo. Eu costumo dizer, às vezes, para os gestores que o projeto é uma grande promessa, A gente vai prometendo tudo que a gente pode. Então, será que a gente vai conseguir alcançar isso?
né? Por isso que é importante, né? Quanto mais experiência a organização social tem naquele setor, mais maturidade ela tem para propor as metas. A meta tem que ser relevante, com certeza, né? Está dentro desse contexto que você atua e, por fim, num determinado tempo, né? Não dá para a gente ficar ali, né, a vida inteira ali trabalhando naquele local e não atingir resultados que a gente de fato vai mostrar porque que a gente faz a diferença naquele lugar. Bom, obrigado por mais essa conversa, que a gente traga ideias para vocês aqui e deixo aí a nossa mensagem de sempre, que é paixão mais gestão é igual impacto social. Então, faça com profissionalismo, busque as suas ideias e com o tema de hoje, tenha metas claras, objetivas e que sejam motivadoras para toda a sua equipe e para a comunidade que você atende. Até o nosso próximo vídeo e até mais.